sim, já começamos a tratar do negócio. É o nosso negócio da morte. É todos os verdade, já dias. cá estamos. Vamos matar outra pessoa. Graças Uma a figura Deus. fascinante. A sério? Sim, Tu no quando bom vais e no com. mau Quando vais com. sentido. A designação de fascinante é. Ah. Tem sempre assim uma coisa de resvala. Há ali uma parte que vai. Sim, para mim fascinam pessoas que têm uma parte luz, uma parte Sombra, assim. sombra sim. negra. O nosso produtor, O Fábio Sim. Vieira Fernandes, sim, sim. O Fábio sim, Fernandes sim. tem assim essa parte, Sim, é sim, fascinante, sim, mas há ali exatamente. uma parte que tu não percebes. Sombra, Eu estou a sombra. farto de dizer, se alguém um dia vai entrar aqui na RTP com Com duas granadas, sim, sim, uma G3 e mas, limpar ai, isto nos vai tudo, limpar. É o Fábio vai ser o Fernandes. Fábio. Sim, não tenho E uma nós dúvida. estamos na fila da frente. É o Manuel Subtil 2, quem se lembra Exatamente. desse. Por acaso já, Isso é tive a ver, ele já gravíssimo. morreu e vamos um dia trazer, Vamos trazer aqui o Manuel aqui. Subtil para de segunda E vez. vamos à fazer esse RTP. episódio numa casa de banho. Prometemos Por acaso, gravá-lo numa casa casa de banho. Tal e qual. Dá-nos a tracks. Bora, toda a tua tracks. É uma tracks que já puxa ela própria. Já a para puxa. esta tensão. Já puxa. puxa, A puxa. puxa. A tua avó é puxa. Hugo. Neste dia estávamos em 2012, não muito longe daqui. Não muito longe daqui, estávamos longe daqui, sim, não estávamos, é muito longe do ano em que Do tempo, o presentemente teu falamos. aqui. Claro. E morria em Gapyeong. Isto fica na Coreia do Sul. Gapyeong. Deve ser giro, deve ser tipo o Lebelho do Mato em coreano. Como é que se diz? Gapyeong. Com as suas feiras medievais também. Fomos convidados para a Feira Medieval de Lebelho do Mato. Este ano não pudemos ir. Isso. E não fomos só convidados, fomos convidados para ser reis da Feira Medieval. É que é Infelizmente tudo não que a pude. pessoa. Mas eu quero mesmo. quero mesmo. Acho que é 5 e 6, foi 5 e 6 De agosto, de não foi? agosto. Pois E- foi. Mas para o ano lá estamos. Sim, sim. Se nem o nos Tiago quiserem, Ribeiro- se não nos retirarem. Não, isso querem seguramente, que faltava. Mas se o Tiago Ribeiro e eu próprio não morrermos Claro. até agosto, o que eu não vejo não Com sei bons se olhos, não é? Não, Sim. não estou Desta- a ver desta não chegar deve escapar. ao próximo agosto. Sim, Não, sim, não, sim. Não. E morria aos 92 anos. Xiça, foi longo. Ui. Falamos do líder religioso Reverendo Moon, um nome que talvez já tenham ouvido falar, pelas boas ou más razões, mas é uma figura de facto fascinante. Sun Myung Moon nasceu em 1920 em Cheongju, na Coreia. Na altura, Unifica a Coreia. era uma Coreia só, Claro. exatamente. Estava ocupada pelo Império Japonês e fica geograficamente onde hoje está a Coreia do Norte. Portanto, nasceu lá mais para cima. Era daqueles Onde é que é? coreanos Para cima. que falam, trocam, sabe? Falam como uma... Ai, eu não quero, não estou nisto, não, eu não estou nesta parte, eu vou muitas vezes. Mas os coreanos do Norte são uma gente mais simpática, mais Claro, aberta. afável, Sim, sabem bem receber. claro. Os coreanos do Sul é uma gente mais metida com eles. Sim, Não sim. sei, mas não Sim, sei onde. sei lá. Os coreanos do Sul. Onde é que é? É para baixo. Sim. A gastronomia é muito diferente. Na Coreia do Sul tens mais os rejões. Sim, Coreia sim, do Norte. sim. Coreia Os do Norte, rejões, tripas. Eles são as doidos por uma tripas. porcaria que fazem lá uma francesinha, não sei, uma coisa. Exatamente. Fazem. Coreia do Sul, onde tiveste de resto há Exatamente, há muito muito pouco pouco tempo. tempo. É mais migas, Claro, sim, uns gaspares, umas coisas. Comeste bibimbap? Sim, claro. É o bitoque coreano, Claro, chama-lhe bitoque claro, coreano. claro. É tão bom bibimbap. Tudo na Coreia é Procura. muito bom e a comida É em ótimo. particular. Se querem fazer uma E os viagem, regimes políticos. são ótimos. O do Sul, coitadinho. Mas sim, Coitadinho. eu acho que chama-se democracia à Coreia do Sul por Por oposição. oposição, não, o espelho. É um bocadinho mais. Mas é engraçado, um país dividido ao meio, um país com uma chaga E daquelas. com feridas, são 70 anos agora, 70 e Uhum. qualquer coisa, com feridas que estão, falas com qualquer pessoa no meio da rua que tem um tio, perdeu um avô que nunca mais viu, e essa designação do nunca mais viu foi literalmente de um dia para o outro. É uma tristeza no ar em todo o lugar. Do Sul, claramente, a mensagem é: um dia vamos conquistar essa paz, vamos nos juntar aos nossos irmãos. E do Norte, claramente, a mensagem é: isto vai ser tudo nosso um Porque dia. ao fim sim, tens razão. Foi muito brutal, foi muito repentino e é mesmo famílias completamente Divididas. e dois países que seguiram caminhos tão diferentes. É engraçado, não tem graça nenhuma, mas é muito emocionante. Eles fazem reencontros Anuais. Sim. Levam, eu acho que era 200 pessoas, mas estamos a falar num universo de milhões Claro. que levam pessoas, dão prioridade a pessoas mais velhas que tenham 90 anos e que
passados de facto 70 anos, vão ver, sabendo pela última vez, irmãos que não veem São imagens, há 70 anos. são coisas É assim. muito triste, muito triste. Pode ser que um dia tudo se resolva e ainda estão sujeitos a vazar uma vista a alguém. É mesmo triste. Queria aconselhar uma novela gráfica incrível, mas não me consigo lembrar do nome, mas procurem, que é sobre esta questão de uma artista coreana muito fixe. Sei que o livro anterior dela se chama Grass, em inglês, e este que se fala mais sobre esta questão das visitas, não me consigo lembrar do nome. Também não interessa nada. Vocês também não é que fossem ler. Procurar, Por acaso não é verdade. Tivemos Por na acaso não é verdade. Medina. Pois, E escutamos o estoque da vocês Almedina escutaram com o stock Frois, todo do claro. Luís Frois. Pois, ele andou para aqui falar do Japão. É verdade. Ficaram todas doidas, foram lá. Eu próprio tentei ir lá comprar e nada, tudo limpo. Tudo Nada. limpíssimo. Muito bem, assim é que nós gostamos, Tal e bichinhos. qual. Vamos voltar então à Coreia do Norte, Bora. onde ele lá nasceu. Não era ainda. Bem, já era a Coreia do Norte, mas não era o país Coreia do Norte. Ele vai crescer numa família de camponeses pobres, claro, durante um período muito conturbado da história daquela parte do mundo. Pois é. Aquilo tinha sido um grande império, claro, com o seu imperador, a Coreia, mas na altura em que ele nasce, 1920, estávamos na ocupação do poder colonial japonês. Os japoneses andaram ali naquela zona toda, bem chateados com as pessoas todas. Com a vida toda, E com quem uma diria? postura. Sim, os japoneses tiveram um período colonial muito Sanguinário. sanguinário, sim, e que, sobretudo, muito racista, com uma convicção absoluta de serem uma classe superior e viam os traços culturais e religiosos daquela zona, tanto da China como da Coreia. Dinamitaram como lixo, tudo sim, por onde passaram. Como lixo, viam aquelas pessoas mesmo como lixo. E, portanto, não foi fácil crescer na Coreia nesta altura. E depois da Segunda Guerra Mundial, os japoneses são expulsos, claro, sabemos que perderam a guerra, e vai haver a tal divisão da Coreia em dois, através do Paralelo 38. Sabemos que na Coreia do Norte, com o apoio russo e a Coreia do Sul com o apoio americano, portanto, um proxy da Guerra Fria. Os pais dele vão, ainda antes da divisão das Coreias, vão se converter ao cristianismo, e ele também eram presbitanos. É uma vertente do cristianismo, sim. Ele também até foi professor da catequese, etc. Só que isto era uma péssima ideia ainda durante a ocupação japonesa, porque eles tinham instituído, os japoneses, o shintoísmo como a única religião oficial e, portanto, perseguiam muito os cristãos. Grande ideia, portanto. Era uma forma de colonização, porque eles diziam assim: vocês têm que ser shintoístas, estas religiões que eles têm cá. Era um bocadinho essa a postura. Claro, sofriam bastantes humilhações, já para além da ocupação em si mesmo, e estas humilhações e ter vivido o sofrimento do povo coreano durante a ocupação só o vai aproximar ainda mais do cristianismo. Já sabemos que a religião tem muitas vezes esta função, este consolo nestas coisas. Até que num domingo de Páscoa de 1935, ele vai numa montanha, está a rezar, e próprio Cristo, Jesus Cristo, aparece-lhe e lhe dá uma série de conversam, estão lá, um café, um cigarro, e vão-lhe falar, e ele pede-lhe que continue o trabalho que Cristo tinha começado 2000 anos antes. Explica-lhe de Jesus que o meu trabalho foi interrompido, o que eu queria fazer foi interrompido pela crucificação, mataram-me, e eu agora peço-te a ti, como a segunda vinda de mim próprio, que continues o meu trabalho. E vai começar, de facto, uma segunda vida do reverendo Moon, com a segunda vinda de Cristo. Ele vai... O que veio por aí abaixo, isto tudo nasceu na frase: tens aí um cigarro. Entre os dois. Cristo só lhe perguntou: tens aí um cigarro? Foi só. E ele foi um bocadinho aquele veio por aí abaixo. Ele perguntava: e Cristo, naquela coisa por causa do cigarro? Sim, mas tens o cigarro? Tens cigarro? Sim. Claro. E ele: então isso quer dizer que eu sou a nova reencarnação de Cristo? Ele: sim. Mas olha, tens lume. Sim, claro. Sabes? Claro. Senão eu faço com duas pedras. E aquilo não E Cristo só a pensar: porque é que eu vim cá abaixo ver isto? ver isto, sim. Cristo, porque anda cá abaixo ver isto. Pensou Cristo e foi. E a mãe, Nossa Senhora, lhe disse: eu já lhe disse para não ir, essas pessoas não lhes interessam. Essa história tem tantos anos já. As pessoas, não claro, vou dizer os claro. coreanos em particular. Sim, as pessoas. Sim. Eu fui uma vez a Fátima, diz Nossa Senhora, e aquilo é de fugir. É de fugir. Pastores e coisas sinistras. Mas boas obras, acabamentos maravilhosos. É verdade. Nossa Senhora que é super snob. Que Sim, as sim. pessoas incríveis. Todos os que eu conheço são incríveis. Bem, ele vai estudar para o Japão, é preso, porque ele vai começar com as suas ideias. E, sobretudo, aqui ele está ligado a alguns movimentos comunistas, apesar de ele ser cristão, não é? E os comunistas serem ateus, só que juntos pela o mesmo ideal, que era a independência da Coreia, portanto, livrarem-se do Um inimigo dos comum, japoneses. não é? Tal Sim. e qual. A guerra
acaba, a Coreia é dividida ao meio, como sabemos, ele vai ficar no norte e vai sofrer, como muitos cristãos, agora uma fortíssima perseguição, mas já não por serem sintoístas, mas por serem comunistas e quererem acabar com as religiões. Ele é mesmo muito perseguido e acaba no fim, estamos no início dos anos 50, por ser preso num campo de reeducação que tinham na Coreia do Norte para reeducarem as pessoas. Com o avô daquele que lá está hoje. Sim, com o avô do que lá está hoje, exatamente. Foi uma experiência terrível para ele, falava um bocadinho dessas coisas. Ele vai ser libertado, supostamente, pelas tropas americanas e vai para Seul, na Coreia do Sul, onde em 1954 vai fundar a Igreja da Unificação, e sendo ele próprio o Messias, portanto, a segunda vinda de Cristo. Unificação, porque a ideia era juntar todas as pessoas do mundo numa família, numa grande família universal, de que ele seria o Pai, o Messias, que era o trabalho que Cristo tinha vindo fazer, mas que não o tinham deixado. E como Cristo tinha morrido solteiro, portanto, sem criar esta família, Cristo apareceu-lhe para pedir para vir fazer esse trabalho. Portanto, nada tinha que ver com a unificação da Coreia, era a unificação global. Apesar de ser um grande vocal da unificação, isto tinha a ver aqui com a unificação do mundo inteiro, de todas, até mesmo de todas as religiões do mundo, juntarmos todos. Era esta a ideia. Ele vai começar a atrair bastantes seguidores, que se chamam Moonies, era como se chamam os seus seguidores, baseado numa Bíblia, na sua Bíblia que ele próprio escreveu, um livro chamado O Princípio Divino, que basicamente reforça só a ideia de que ele é o Messias, claro. Ele acaba por ser preso outra vez, agora já na Coreia do Sul, por acusações de organizar orgias. Não vai ser a primeira vez que ao longo da sua história aqui lhe lançam suspeitas de comportamentos sexuais menos ortodoxos. Também vai ser por esta altura que ele se vai divorciar da primeira mulher e vai casar com Ak Ja-an, que é mãe da grande parte da grande maioria dos seus 16 filhos, que tem o reverendo Moon, e juntos eles vão ser considerados, agora já com a sua mulher, pelos seguidores, como os pais verdadeiros. Ele é o pai verdadeiro, ela é a mãe verdadeira, eles são a família verdadeira e vão começando a atrair cada vez mais pessoas. Por falar em casamentos, uma das faces mais visíveis da Igreja da Unificação, já todos vimos na televisão, são as chamadas bênçãos, que são casamentos coletivos, que eles juntam todos, já vimos isso na televisão, juntam assim pessoas. A coisa começa em 1961. É muito fora e tem contornos ainda mais fora. E começa em 61, lá em Seul, casando 36 casais. A coisa vai escalando de tal maneira que o recorde aconteceu também em Seul em 1995, quando se casaram 360 mil casais. Agora, o que é que se foi sabendo? São pessoas que não se conhecem muitas vezes. Ele escolhe a dedo, vindo uma pessoa da Estónia, outra pessoa da Índia, imagina. E juntam-se, não se conhecem. Muitas delas conhecem-se naquela altura, depois algumas delas até já eram casadas. Enfim, aquilo é uma coisa muito fora, mas é a ideia para criar esta família universal, que nem sempre corre bem para os próprios. Claro, isto vai ser uma das facetas mais conhecidas, mas também mais atacadas, sobretudo por líderes de outras religiões que acham aquilo uma brincadeira. Como se sabe, o casamento para algumas religiões é um sacramento, é uma coisa sagrada e, portanto, não veem isto com bons olhos. Mas tem uma explicação que também está em Jesus, é que faltava o tal casar, como falámos, esta importância do casamento e da família para criar a tal família verdadeira, universal. Depois, no início dos anos 70, ele vai se mudar para a América e logo começa a atrair mais Moonies. Estamos ali na época dos anos 70, não é? Da enorme, as pessoas à procura um bocadinho do sentido da vida. São muito jovens os seus seguidores. Vai haver uma verdadeira rede de angariadores, não é? Vão às universidades, começam a atrair muitos jovens que deixam as suas universidades e vão viver com a igreja. Eles começam por viver em comunidades, às vezes em condições terríveis, alugam pequenos quartinhos, vivem assim. Muitos pais, e depois ao longo dos anos é que foi começando a aparecer, os pais iam buscá-los e diziam: os meus filhos lavaram o cérebro aos meus filhos. E então uma das ideias do reverendo Moon era trabalhar. E trabalhavam às vezes 16 horas por dia. Claro, se tu estás tão ocupado, dizia o reverendo Moon, o diabo não entra na tua cabeça, ou seja, nem pensas o que é que estás ali a fazer. Que fritaria! Uma grande fritaria. E depois o que é que ele fazia mais? Tinham de pedir dinheiro para a igreja. Vendiam pequenas flores nos semáforos, vendiam berlindes, vendiam pensos. Imagina, só que tens uma rede de milhares de pessoas a fazer isto, a pedir dinheiro. Como é que uma ruas. Seita ganhou? Isto foi uma bola de neve. Tal e qual. É um bocadinho polémico chamar-lhe seita ou culto, porque eles consideram-se a si próprios uma religião. Mas claro que há muita gente que considera isto um culto, até porque tem muitas características, não é? Este líder e autocentrado num homem só, não é? Claro. Tal e qual. Agora, grão a grão, o mundo vai se tornar uma figura cada vez mais polémica e, sobretudo, uma figura cada vez mais milionária com este dinheiro, esta angariação. Ele vai
vai ter uma vida de luxo, tinha casas por todo o lado, tinham aviões privados, isso tudo, mas ele tem outra visão de negócios. O Reverendo Moon fez uma fortuna gigantesca que aplicou, era um verdadeiro homem de negócios. Ele tem pesca, ele há uma altura que ele controla, não sei, 50% da venda de marisco na América, assim, uma coisa gigantesca. Tinha também fabrico de armas e depois resolve entrar no mundo da comunicação social. Ele funda o The Washington Times, que ele achava é um veículo de transmissão das suas ideias. Propagação da coisa. Claro, ideias que é muito conservadoras, sobretudo muito anticomunistas, que tinha ficado daqueles trauma de lá de cima da Coreia do Norte, sim, muito centradas na família, tudo valores que colavam perfeitamente com o Partido Republicano Americano, e ele vai ser íntimo de Beijing, com muitos presidentes que visitam, que apertaram a mão. O Reagan tem o apoio, foi ele das poucas pessoas que apoiou o Nixon durante o escândalo do Watergate. Mas não correu muito bem, não é? Agora, nem estas influências tinha o poder da comunicação, só podia, não é? Gigante, sim. Os presidentes iam tirar fotografias ao lado do para isto chegar, escalar este ponto. Era uma figura. Claro. Estamos aqui nos anos 70, finais dos 70, 80. Agora, nem estes conhecimentos o vão livrar de um processo judicial por evasão fiscal que vão levar à prisão durante um ano. Agora, foi ótimo para ele, entre aspas, porque quando ele sai, ele veio novamente como um Messias, aqui já estão a ver. Quase um mártir também, claro. Sim, isto é a minha ressurreição. Só que a religião lá vai crescendo, vai se espalhar pela América Latina. Tem comunidades no Brasil, por exemplo, uma fazenda gigante que ele compra, a Fazenda da Esperança, no Mato Grosso do Sul, que tem mais de 50 mil hectares. Existe tudo até hoje. Eles estão atualmente em mais de 100 países e são à volta de 3 milhões de seguidores. Tem o seu lado romântico, o universalismo, claro, o diálogo interreligioso. Ele aceitava que viessem hindus, muçulmanos, queria criar esta família universal. O fortíssimo antirracismo do Reverendo Moon, expressado até nos seus casamentos, destes casamentos que organizava. Ele criou muitas organizações para a paz e congressos e tudo coisas que juntaram muitas pessoas, e foi até uma das vozes mais importantes na pacificação e unificação das Coreias. Ele organiza um dos pouquíssimos encontros entre as duas Coreias. Só que tem um lado bem mais sinistro, como nós falámos no início. Pode-se ver, há muitos documentários que tu ficas de facto horrorizado com esta comunidade que se criou, que muita gente chama um verdadeiro culto, não é? Claro. Um culto, uma seita, e muitos antigos membros que falam de lavagens ao cérebro, de uma vida terrível e sobretudo, desta ideia megalómana deste homem. Ele acabou por morrer em Seul e o enterro dele foi acompanhado, claro, por dezenas de milhares de seguidores. Só que a igreja não morreu com ele. A viúva, que é considerada a mãe verdadeira, é hoje a líder desta religião, ela é viva, e depois estes vários filhos vão gerindo as várias dependências. Estas coisas eu não acredito, mas respeito muito, que a gente deve respeitar. Não se vai dar o caso. Eu li um livro chamado Cuidado com Deus, que é aqui a segunda sugestão, em que uma dos contos diz assim: imaginem que morremos, chegamos ao paraíso e Deus é uma galinha gigante. Com que cara é que te vais lembrar de todos aqueles domingos em que comeste frango assado à mão com batata? Sim. Cuidado com isto. Seja como for, não deixa de ser extraordinário que uns quantos milhões de pessoas no mundo, 3, 4 milhões, o ponham ao lado de figuras como Jesus, Buda ou Confúcio. Não deixa de facto de ser uma viagem incrível para um rapazinho pobre da Coreia do Norte. O Reverendo Moon morreu faz hoje 12 anos.